ilícitas. Vamos começando, já se passaram, enfim, acho que a gente pode começar. Aos poucos, eu acho que vai ter mais gente chegando, suponho. Mas, enfim, para mim é uma alegria imensa ter aqui conosco o Tiago Rodrigues, que mexe com uma questão, com um tema que nos é bastante importante, bastante, enfim, trabalhado, enfim, no nosso grupo de pesquisa. E para mim, enfim, repetindo o que eu já falei das outras ocasiões aqui, essa aqui vai ser a terceira conferência, enfim, de um programa de atividades que a gente está organizando, é um coletivo de pesquisa organizado em torno de um projeto temático da FAPESP. E então, enfim, um dos temas importantes, na verdade isso é uma questão estruturante do nosso projeto, é exatamente a questão da militarização da gestão urbana, e que evidente que não é só a gestão urbana, tem uma série de outras dimensões, que é exatamente ligado ao tráfico, que eu acho que é exatamente isso que o Tiago vai poder nos trazer. Para mim é uma alegria e sobretudo para mim, sobretudo para nós, é uma coisa importante, porque como eu comentei com vocês as outras vezes, é também um momento de trabalho para nós. Elas são questões importantes para nós, então é um pouco a ideia de estar sempre trazendo colegas, pesquisadores, trabalhando questões importantes que a gente gostaria de aprofundar, desdobrar e, sobretudo, construir e ampliar e consolidar uma rede de interlocutores em torno desses temas. Então, para nós, isso é um tema absolutamente estratégico para nós, seja por conta, enfim, das economias, enfim, ligadas às ditas drogas ilícitas, mas também para a gestão cada vez mais militarizada disso. Esse é um eixo estruturante exatamente dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Então, para nós é uma oportunidade extremamente valiosa poder ter aqui o Tiago, que para nós é sempre referência nessa discussão, né? Tem muita pesquisa, muita coisa escrita, e nessa questão, de fato, é uma referência inteiramente inescapável, incontornável. Então, para nós é especialmente valioso ter você aqui, para a gente poder, enfim, aprender um pouco, discutir essas questões contigo. Tiago, ele é atualmente professor da Universidade Federal Fluminense, INEST, Instituto de Estudos Estratégicos, e mantém, enfim, continua como pesquisador, daqui a pouco né, na verdade é um paulista que foi exportado para o Rio de Janeiro. Foi, expatriado. Pois é. Mas enfim, pesquisador do NUSOL, da PUC São Paulo. NUSOL é núcleo, qual é o nome mesmo? Núcleo de Sociabilidade Libertária do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Então, Tiago. Obrigado. Deixa eu só ver aqui, né? Então. Como se fosse uma tarde. É um vírus? Então não é mexer. É um vírus do pendrive? Eu acho que sim. Ah, é? Então deixa pra lá, tira. Joga fora. Eu faço o vídeo. Tá. É porque ele abriu e depois ele conseguiu. Eram só umas fotos que eu queria mostrar para vocês, mas eu falo sobre elas. Escreva a foto. Não. Faço um retrato falado. Tem alguém mais interessado nisso? Não. Obrigado. Bom, Vera, queria agradecer muito o seu convite. A gente começou a tramar isso no ano passado, né? Na Unbox, a gente conversou bastante. Tenho muito interesse no seu trabalho também há muito tempo. Acho que você tem referências também importantes para a minha pesquisa, e já desde muito tempo, e a gente conseguiu, finalmente, chegar numa data, né, para a gente conseguir conversar, e é muito bom estar aqui com vocês, e com amigos, colegas também que há tempos eu não via, e que trabalham com questões que são aproximadas ou que são bastante próximas mesmo dentro do nosso tema de interesse.
boa parte do que eu tenho desenvolvido nessa questão nos últimos anos também passa por uma reflexão que foi de um outro projeto temático, né, o projeto de política, que nós, na PUC, com a coordenação do Edson Passetti, acabamos de concluir, foram 5 anos, e o relatório final acabou de ser aprovado, né, e de uma pesquisa que, enfim, tenho desenvolvido desde a época do mestrado e que no doutorado ganhou um outro relevo, porque eu venho do campo das relações internacionais e desde a graduação me interessei pela temática do narcotráfico e tive grandes problemas do ponto de vista conceitual, metodológico, etc., porque a área das relações internacionais, muito vinculada a uma filosofia política e uma teoria política muito tradicional, tinha dificuldade de fornecer qualquer tipo de elementos, de ferramentas conceituais para analisar o que escapasse do campo das relações entre Estados, né? Então, o meu problema de base, quando eu estava ainda terminando minha graduação em Relações Internacionais, era como estudar narcotráfico usando teorias que eram do campo tradicional das RI e que não davam conta de estudar fenômenos transterritoriais, enfim, e mexendo com atores, né, os ditos atores não estatais, né, grupos não estatais, etc., né? E foi assim, sob a orientação do Edson, que me apresentou uma outra possibilidade de leitura, né, principalmente com um viés da analítica do poder e da genealogia Foucaultiana, e foi assim que eu comecei a trilhar esse caminho que até hoje eu tenho procurado desenvolver. Mas agora, recentemente, no final do ano passado, eu liderei um projeto de pesquisa que foi aprovado pelo CNPq para estudar a questão da militarização no Brasil, combate ao narcotráfico e militarização no Brasil, com uma perspectiva comparada com alguns países, principalmente com 2 deles, a Colômbia e o México. Mas também com a Argentina, pegando assim como casos parâmetro, né, de densidades, ou digamos assim, situações de envolvimento de forças armadas diferenciados, né? A gente tem 2 casos em que esse envolvimento é mais antigo, né, e bastante pronunciado hoje em dia, que é o caso do México e o caso da Colômbia, e um outro país, que é a Argentina, que tem entrado atualmente desse cenário chamado narcotráfico no continente, ou na América Latina, que tem tido um pouco mais de destaque, aparecendo mais tanto nos relatórios e discursos governamentais, quanto nos discursos diplomático-militares, etc., e nos grandes relatórios, como o da ONU, como uma nova área de ocupação do narcotráfico, com um desvio de rotas para a Argentina, etc., o que já tem mobilizado políticas parecidas, os que se dizem inspiradas em modelos de outros países, principalmente em algumas cidades como Rosário, por exemplo, que tem alguns programas, tem mantido algumas atividades, a polícia tem mantido algumas missões nos últimos 2 anos principalmente, que se dizem inspiradas em padrões de outros países, como as nossas unidades de polícia pacificadora, por exemplo. Então seria um exemplo de uma situação ainda de menos intensidade, né? O caso argentino. Mas o que interessa nessa pesquisa é trabalhar um pouco esse conceito de combate ao narcotráfico e militarização. A gente que tem lidado com a literatura, né, que lida com o conceito de militarização, a gente vê que existem várias tentativas de conceitualizá-lo, né? Então a gente tem desde alguns autores que trabalham com militarização, quando há militares das Forças Armadas encarregados, por exemplo, de políticas de segurança pública, em cargos de chefia, por exemplo, como secretário de segurança, coisas equivalentes, né? Outros autores dizem que é mais do que isso, quer dizer, pode ser isso, mas também quando há diretamente Forças Armadas em funções que tradicionalmente seriam funções policiais, ou seja, policiamento ostensivo, né, policiamento de rua, né, apoio a missões, por exemplo, operações que seriam policiais, né, que caça de determinadas pessoas, ou combate direto a determinados grupos ilícitos, né. Mas também é uma possibilidade de pensar, para além disso, não excluindo essas dimensões, mas para além disso, em algo que seria mais próximo de uma prática militarizada, né? A prática militarizada, ela pressupõe um modo de encarar a segurança pública que, independente da presença ou não de forças armadas, pode ser identificada em alguns países. E me parece que essa é a hipótese do trabalho, isso a gente pode identificar no Brasil. Quer dizer, há uma prática militarizada que existem diversas dimensões, aqui eu estou tratando apenas da dimensão do combate ao narcotráfico, tá? Mas obviamente que aqui, havendo pesquisadores interessados em outras dimensões de segurança pública, haverá conexões possíveis, eu acredito,
mas apenas sob a justificativa de combater o chamado crime organizado, né? Digo entre aspas, porque isso é uma construção também a respeito desse conceito, né? De o crime organizado, e em específico o crime organizado vinculado ao tráfico de drogas, então há uma possibilidade de pensar a militarização para além simplesmente da questão das Forças Armadas, mas uma espécie de prática militarizada que tem a ver com uma identificação de pessoas e grupos tratados como inimigos, né, e sobre os quais deve pairar uma prática específica, que é uma conjunção de táticas voltadas para uma estratégia de controle social e no limite de eliminação física dessas pessoas. Né. Ocupação territorial, obviamente, então tem toda uma dimensão que me parece do campo que a gente poderia trazer, de um campo mais clássico, que é trabalhado na área da geopolítica, né, dos estudos militares, etc., que começa a ser explicitamente aplicado para tratar de casos de segurança dentro do país, né, dentro do Estado. Isso, por sua vez, já se conecta com uma discussão que é uma discussão muito mais ampla, que é feita internacionalmente, a respeito dessa veloz fusão, digamos assim, desses espaços de segurança, do espaço de segurança internacional com os espaços de segurança domésticos. Né? Essa é uma espécie de corrida conceitual que começou após o final da Guerra Fria, né, nos anos 90, e que uma série de autores no campo das relações internacionais, dos estudos estratégicos, etc., começou a correr atrás da tentativa de uma explicação para como ficariam as grandes temáticas de segurança quando a grande tensão leste-oeste terminou e as grandes guerras entre estados cada vez mais pareciam ser uma memória distante e sendo substituídas por uma infinidade de outras modalidades de conflito que não eram os conflitos interestatais, mas que eram muito violentos, às vezes mais violentos e muito menos controlados do que as guerras entre estados, e que emergiram com força nos anos 90, e que não era uma novidade dos anos 90, eles vinham se anunciando, principalmente desde o fim da Segunda Guerra, mas que nos anos 90 explodiram com uma grande incidência em todos os continentes. Né? Então essa temática de fundo, digamos assim, é uma tentativa de muitos autores de conseguir compreender como que a guerra se transforma, se vale a pena manter a nomenclatura de guerra para falar desses conflitos, etc. Então há autores como a britânica Mary Calder, que começa a falar das novas e das antigas guerras, chamando as novas guerras das guerras que se dão, por exemplo, nas diásporas das populações refugiadas ou de imigrantes. Né? Aí, mais recentemente, o filósofo francês, o Frédéric Roux, que começa a falar de um outro conceito, que é o conceito de estados de violência, que é para tentar mostrar que essas conflitividades contemporâneas escapam dos espaços de regulamentação da guerra, né, que chegaram inclusive a gerar um direito de guerra que cada vez está mais obsoleto, porque os conflitos que existem escapam completamente das tentativas de regulamentar a guerra, e os próprios estados que ajudaram na fomentação e na costura desse direito de guerra são os que mais ultrapassam ou que ignoram esse direito de guerra em nome de variados estados de guerra, de estados de violência, de estados de seção que vão se multiplicando e se articulando. Né? Por exemplo, se a gente for pensar nas convenções de Genebra, que são convenções sobre o direito de guerra, que viraram o nome de direito humanitário internacional, né, eles são hoje em dia completamente, ficam a reboque, né, assim, das declarações de guerra dos últimos 15, 20 anos, como por exemplo a chamada guerra ao terror. Né? Quer dizer, então, a justificativa da defesa do Estado e de uma determinada ordem, quer seja doméstica ou internacional, coloca totalmente num campo de quase que abandono de uma construção de direito que foi iniciada no final do século XIX, que teve seu ápice logo depois da Segunda Guerra Mundial, e que hoje é profundamente alterado, né, e remodelado por novas práticas instituintes, né, de novos direitos que vão sendo instituídos a partir desses conflitos e guerras contemporâneas. Então, chamar de novas ameaças, chamar de novas guerras, de estados de violência, a gente vai achar assim, uma prateleira cheia de conceitos que mais ou menos procuram fazer a mesma coisa, que é compreender esse difícil acontecimento que é a conjunção dessas guerras, dessas violências que são de classificação fluida, digamos assim. Né? E o narcotráfico poderia entrar, ou geralmente é colocado nesse campo. Né? Quer dizer, o terrorismo, por exemplo, são fenômenos, acontecimentos que têm uma expressão transterritorial, porque ao mesmo tempo tem uma localidade e uma transnacionalidade. Né? Então, esse é um conceito que a gente procura trabalhar, isso da transterritorialidade, quer dizer, tem ao mesmo tempo um local e um transnacional que operam em diferentes níveis de articulação,
Mas as analogias também às vezes são um pouco enganosas, né? Porque assim, o terrorismo, o chamado terrorismo internacional, fundamentalista, etc., tem lógicas que são próprias desse acontecimento, que são diferentes da lógica do narcotráfico, que é basicamente um grande negócio ilícito transterritorial, né? E que existe há não muito tempo, basicamente 100 anos, porque há 100 anos existe uma coisa chamada proibição das drogas, né? Quer dizer, um processo de constituição de um regime internacional de controle de drogas, conectado com várias, né, múltiplas legislações domésticas que foram proibindo sistematicamente um conjunto de substâncias psicoativas e gerando, portanto, um mercado ilícito muito potente que só se dinamizou nos últimos 60 anos, tempo em que, não coincidentemente, a chamada Guerra às Drogas, que tem 40, 45 anos, por esse nome, foi lançada pelos Estados Unidos e encampada com maior ou menor entusiasmo pela maioria dos países do mundo. Eu costumo brincar que tem pouquíssimos casos, talvez, em que a diplomacia estadunidense e a iraniana concordem com alguma coisa, mas a guerra às drogas é uma delas. E só por isso já é uma coisa curiosa, pelo menos deve nos assustar ou nos chamar a atenção por alguma razão, né? Então, um pouco essa dinâmica da guerra às drogas, a gente sempre tenta trabalhar, né, a partir de uma perspectiva que tudo bem, reconhecer o papel dos Estados Unidos nesse processo, principalmente no que diz respeito a quem atinge diretamente, que somos nós latino-americanos, mas sem atribuir aos Estados Unidos uma espécie de grande artífice maquiavélico que sozinho, né, bolou uma grande estratégia de dominação continental, porque a guerra às drogas ela tem diversas instrumentalizações, né, domésticas, né, diríamos nós. Ela faz parte de diversos processos de governamentalidade que são locais também. Então, se a gente vai acompanhando um pouco casos a casos, os países que estão envolvidos nesse processo de guerra às drogas, a gente vai ver que o proibicionismo ele é adaptado, né, nos países em que ele é adotado, e ele vai respondendo a dinâmicas locais repressivas, dinâmicas locais de perseguição seletiva, de aplicação seletiva da lei, porque o direito penal é de uma aplicação seletiva, né, e que então responde a dinâmicas que são um pouco mais complexas do que simplesmente uma imposição estadunidense, que seria mais fácil, né? Simplesmente é uma imposição do imperialismo americano. Então, se acabar isso, acabou tudo. E se acabasse o imperialismo americano hoje, acho que infelizmente a guerra às drogas não acabaria. Em muitos países, como o nosso, por exemplo. Porque obedece a uma dinâmica local que tem as suas raízes próprias, que são dinamizadas, sem dúvida, pela pressão estadunidense. Isso não tem dúvida. Tá? Então, esse jogo de dentro e fora, e essa cada vez mais fluida divisão entre dentro e fora, entre doméstico e internacional, é uma característica própria do campo do chamado narcotráfico, ou do combate ao narcotráfico, e é inserido, digamos, numa dinâmica maior dessas preocupações contemporâneas sobre os conflitos internacionais. Então, assim, esse é um enquadramento, né, mais dentro da área de relações internacionais, como a gente tenta pensar isso em relações internacionais, né, escapando desses cânones mais tradicionais e tentando pensá-lo a partir dessa outra perspectiva. Por outro lado, como é que a questão de militares ou das forças de segurança, no sentido mais amplo, entram nesse debate? Essa literatura que trabalha com a crescente fusão de funções, de táticas e de doutrinas entre forças militares e forças policiais já é bastante grande. Essa é uma preocupação, inclusive, que nos últimos anos tem tomado parte dos autores estadunidenses, inclusive. Né? Recentemente saiu uma série de livros sobre esse tema. Um livro que é interessante, que é um livro de um autor chamado Ralph Barkow, depois eu passo para vocês isso para pesquisa, chama A Ascensão do policial guerreiro, do tira guerreiro, né? Que ele usa assim, né? Porque é a ideia do warrior cop, como ele chama. E ele faz uma história das forças policiais dos Estados Unidos, para dizer como desde da repressão aos movimentos de direitos civis nos anos 60, com uma procedência mais recente, houve uma crescente militarização das forças policiais estadunidenses, e que nos últimos 30 anos elas foram potencializadas principalmente por conta da guerra às drogas. E que a guerra às drogas abriu grandes campos de exceção às salvaguardas de direitos civis, e que são amplamente toleradas pela sociedade estadunidense. Então ele dá alguns exemplos. Então, por exemplo, uma força policial paramentada como uma força de SWAT, né, quer dizer, uma força especial, hoje em dia ela é presente em quase todos os estados dos Estados Unidos e não são mais necessariamente forças
de operações especiais como era a SWAT. Elas viraram uma força mais regularizada, digamos assim. Elas foram mais normalizadas no cotidiano da prática policial nos Estados Unidos, e principalmente para fazer batidas contra traficantes ou perseguição contra traficantes de drogas. Então o BALCO ele vincula diretamente esse redimensionamento das forças policiais nos Estados Unidos à guerra às drogas, né? Então, só para dar um pequeno exemplo de como também isso não é uma questão apenas que nos diz respeito aqui na América Latina, mas que atravessa, inclusive, né, a própria política interna dos Estados Unidos. Qual o nome dele, cara? É BALCO, B-A-L-K-O. E chama The Rising of the Warrior Cop. E aí o que acontece com a questão das relações das forças militares e policiais e a prática militarizada que eu mencionava anteriormente? A indistinção, as fotos que eu ia mostrar aqui para vocês são fotos, primeiro sem legenda, só de forças policiais, né, fora e no Brasil. E de batalhões especiais de forças policiais e de algumas forças militares mesmo, de forças armadas. O que é interessante ver como esteticamente elas são indistintas, né? Você olha e você não sabe, se fizesse um teste era difícil saber, né, o que era uma força militar, por exemplo, de uma força especial. Tinha lá uma foto que era de uma força especial alemã, uma outra dos Estados Unidos, militares, ou seja, das forças armadas, e depois alguns de forças policiais, e o nosso BOP, por exemplo, né, no Rio. Mas aí então eu perguntaria, bom, mas então, porque é uma questão então o BOP é da Polícia Militar, então uma prática da Polícia Militar, etc. A foto seguinte minha era do CORE. O CORE é o BOP da Polícia Civil, no Rio, né? E a foto é muito parecida. São homens de preto, né, com coletes à prova de bala, fuzis, né, capacete, rosto coberto, né? E tanto a força especial da PM quanto a força especial da Polícia Civil são muito parecidas. E doutrinariamente, né, também tem aproximações bastante interessantes da gente notar. O BOP, que é a mais famosa delas aqui no Brasil, etc., né, quer dizer, fica bastante evidente, quer dizer, o modo de ação do BOP fica bastante claro da gente ver como seria essa prática militarizada, né? Tempos atrás, quando os filmes foram lançados e toda aquela discussão foi feita em cima do BOP e aquele oba-oba em torno do próprio batalhão, bom, primeiro fez muito sucesso, né, vocês se lembram, né, e muita gente gostou, né? Então vocês lembram que virou uma espécie, né, de versão brasileira do Rambo, né, o Capitão Nascimento, né, aquela coisa toda, que foi, e muito interessante a reação que positivou isso, né? Mas independente desse debate, que já é um debate por si só, uma coisa que eu acho interessante é que uma das coisas que ficaram famosas naquela época eram os cantos de guerra do BOP. Viraram ringtone de celular, não é isso? As pessoas cantavam na rua, virou CDzinho comercializado ilegalmente por camelô, né? Que é uma coisa curiosa também, né? O camelô vende o CD pirata do BOP, né? Coisas nossas, Brasil, América Latina, essas coisas, né? Temos essas coisas aqui. E aí, os cantos de guerra eram sensacionais. Havia adaptações de músicas que eram músicas populares, né, que eram readaptadas, eram feitas novas letras, que eram letras, então versões, e músicas originais, digamos assim, né, cantos de guerra, de treinamento, etc., motivacionais, aquela coisa bem ao estilo militar mesmo. E basicamente, o estilo não era só um estilo esteticamente militar, mas também a temática, né? Então basicamente, se a gente acompanhasse um pouco isso, a gente veria que essas letras de música diziam respeito a um enfrentamento muito violento com o inimigo, e o tratamento do oponente, da alteridade, como inimigo, efetivamente, né? Regularizando, por exemplo, a prática do assassinato, regularizando a prática da tortura, etc., e tratando a figura que seria ali, né, o cidadão da favela, como o inimigo que deveria ser abatido, né? E de fato essa a principal função, né, que o BOP tem assumido nos últimos anos, desde que ele foi constituído, que é uma força de ocupação, de entrada, né, e saída. E agora com as UPPs é a força de entrada, né, e que ajuda a ocupação, né, porque em tese a ocupação não é do BOP, né, em tese a ocupação é de PMs, que são PMs preparados para atuar nas unidades de polícia pacificadora, ou seja, eles teriam um treinamento específico para isso. Eles saem da academia da Polícia Militar,
com um treinamento específico para isso. Os antigos, alguns foram retreinados, e os novos treinados para entrar como especificamente policiais militares para UPPs, né? Então, essa dinâmica, que é uma dinâmica interessante, me parece, para a gente pensar um pouco, uma parte aqui do que eu gostaria de partilhar com vocês, que é pensar a militarização para além da mera presença de forças armadas. Porque no Brasil a gente passa, em comparação com esses outros casos que eu mencionei, com outros países, eu falei dos dois que estão na minha pesquisa diretamente, né, a Argentina menos aqui nesse caso, mas a Colômbia e o Peru, a Colômbia e o México, mas poderíamos falar de outros, o Peru, que tem também uma história, a Bolívia até antes, né, tempos antes da presidência do Evo Morales, né, mas que tem históricos desde os anos 80 principalmente, e processos de formação de forças militares ou de financiamento de forças militarizadas, das Forças Armadas para combater narcotráfico, né? Então isso é mais visível, é um pouco mais óbvio até, eu diria. O que é interessante da gente notar, me parece, é que aqui no Brasil a gente tem, se a gente for levar em consideração Forças Armadas, temos ainda pouco a trabalhar. O que não quer dizer que não seja uma tendência, mas ainda é pouco, né? O mais evidente, o mais explícito até hoje foram as chamadas Forças de Pacificação. A que terminou, que foi entre dezembro de 2010 e julho de 2012, na Penha, no Alemão, que foi uma força do Exército Brasileiro, que ocupou esses dois complexos de favela, fazendo, em tese, o que faria uma UPP, em linhas gerais, até que o governo estadual do Rio de Janeiro tivesse preparado, essa era a questão oficial, preparado as unidades de UPP para poder substituir o Exército. Então foi feita uma ocupação e uma transição, até que, em julho de 2012, o comandante militar, o general que comandava a Força de Pacificação, passou o comando, né, para o coronel da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Passou o comando, então, voltando. Isso foi de 2010, final de 2010 até 2012, já seria o maior período de ocupação desse tipo na história brasileira, digamos assim, né, no espaço urbano ocupado pelo Exército Brasileiro. Agora temos uma aí que está para acabar, ou para não acabar, que ainda tem uma definição, que é uma similar a essa no Complexo da Maré, que começou um mês antes da Copa do Mundo, no ano passado. O Complexo da Maré, para quem não conhece, ele é pegado ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, né? A Copa era em junho, o Exército ocupou a Maré em maio, né? Quer dizer, é bem chegada do Rio. É tanto a chegada rodoviária pelo Rio, linha vermelha e Avenida Brasil, quanto a chegada por avião, que é o Aeroporto Internacional, né? Se a gente seguir aqui também o plano das UPPs, a gente vai ver, isso era uma outra imagem que eu tinha, mas que é um mapa das UPPs, a gente vai conseguir ver a espacialização do programa, né? O programa ele tem uma espacialização bastante reconhecível. Se a gente tentar assim, visualizar o mapa do Rio de Janeiro, a gente tem um corredor, que é o corredor da chegada do Rio, o terra, que são essas duas vias que eu mencionei, a linha vermelha e a Avenida Brasil, seguindo uma linha reta até o centro da cidade, né? Quer dizer, a parte financeira da cidade, enfim, o centro da cidade, a chamada Grande Tijuca, né, que é o início da Zona Norte, que são os bairros mais tradicionais de classe média, ali, que é a Tijuca, etc., né, o Meia, e passando para a Zona Sul. Então a Zona Sul, as 34 UPPs, né, são 34 UPPs, porque tem gente que pesquisa o UPP aqui diretamente, então você fala besteira. As 34 UPPs, elas estão nessa linha, que é uma linha que faz quase uma vírgula, né, ela chega pelo Rio, faz uma vírgula em direção à Zona Oeste, cobrindo a Zona Sul, até o quê? Até tocar a Barra da Tijuca, né, ou seja, chega a Praia de São Clemente, ou seja, São Clemente não, São Conrado, que é a Rocinha, né, é a última lá. Na Zona Oeste tem duas perdidas lá, Cidade de Deus e o Batã, né, e outras que estão anunciadas agora, porque agora sim, porque agora vai ser importante a Zona Oeste, porque a Zona Oeste é o quê? O Parque Olímpico. O Parque Olímpico é na Barra da Tijuca, em Jacarepaguá, né, aquele lado de lá. Então esse desenho todo é um desenho que eu acho interessante, porque se a gente for pensar apenas em termos de Forças Armadas, a gente ainda tem um fenômeno interessante, tem um acontecimento importante, que são essas duas operações. E se a gente acompanhar uma série histórica dos anos 90 para cá, a gente vai acompanhar pequenas inserções de Forças Armadas no Rio de Janeiro, mas basicamente em momentos que são momentos ou eleitorais, quando o governo estadual do Rio demandou ao governo federal a presença de forças federais, que não são só as Forças Armadas, tá? Quando são forças federais, estão também outras, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, tá? Ou a Polícia Federal. Hoje, na ocupação do Alemão, foram todas essas, e mais, por exemplo, a Força Nacional. Tá? Então, quando a gente fala forças nacionais, forças federais não são só as Forças Armadas. Tá? Mas, isso, por exemplo, na ECO 92, na visita do Papa, do João Paulo II, tá? Enfim, episódios que são alguns dias,
né, de uma visualidade, ou pelo menos de uma visibilidade dessas forças, fechando algumas entradas de favela, patrulhando alguns cruzamentos, sinais de trânsito, coisas do gênero. Quer dizer, era muito mais a zona hoteleira e bloqueando algumas favelas e questões de dias. Isso era o que havia até 2010. Tem a ver essa história toda com, por um lado, com uma falta de regulamentação a respeito desse processo, que derivava de um dispositivo constitucional nosso, um dispositivo no artigo 144 da Constituição, que é o artigo que define, que vai trabalhar sobre a questão, vai definir as funções das Forças Armadas, e que havia lá um dispositivo que dizia que as Forças Armadas poderiam ser convocadas, né, para salvaguardar as instituições, etc. e tal, em caso de grave convulsão social, blá, blá. E isso foi denominado a cláusula, o dispositivo da garantia da lei e ordem. Só que faltava regulamentação, era um dispositivo constitucional que não estava regulamentado. Isso em 88, portanto. O debate em torno dessa não regulamentação é um pouco mais profundo, porque ele diz respeito ao artigo inteiro, ou seja, ao papel das Forças Armadas na democracia ou na nova república. Foi um debate tremendo que houve durante a Constituinte, e há também uma literatura hoje em dia que trata sobre isso, mostrando como nos bastidores houve um mal-estar bastante grande, uma pressão dos militares sobre a relatoria, ou seja, o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que era o relator, né, que tinha um projeto, um dos textos que eram umas propostas originais, era de acabar com um sistema que tinha sido o sistema da Lei de Segurança Nacional, da ditadura militar, que tinha estabelecido aquela cadeia de comando centralizada no Exército para as polícias militares. Né? Então, as polícias militares diretamente vinculadas ao comando central, né, das Forças Armadas, do Exército especial, né, vinculadas ao Exército. Esse modelo, então, havia uma proposta de acabar com isso. Né, federalizar as polícias, deixá-las sob o comando dos governadores de Estado e acabar com a cadeia de comando direta com o Exército. Quando essa proposta foi iniciada a discussão, houve uma pressão sobre a relatoria e sobre a presidência da República, dos militares, né, ou de uma parte dos militares, inclusive da ativa, do alto comando, dos ministros militares da época, né, os 4, né, do Estado-Maior das Forças Armadas e dos 3 ministérios que havia, né, porque havia até 98, até o Ministério da Defesa, havia 4 ministérios militares no Brasil. Né, um para cada força, mais o Estado-Maior das Forças Armadas. Todos esses generais, né, oficiais generais, com status de ministro de Estado. Né? E a pressão era para que isso não acontecesse, que esse vínculo não fosse quebrado. A solução encontrada foi uma solução intermediária, ou seja, uma solução bem luz tropical, digamos assim, né? Bem nossa. Né? Solução intermediária, qual seja, não haveria mais a submissão direta ao Exército, mas, então, portanto, os governadores de Estado seriam, né, os comandantes em chefe, né, das polícias militares, mas haveria essa possibilidade de uma articulação entre o PMs e o Exército, nesses casos de grave situação, convulsão, ameaça institucional, etc., a ordem. Né? E, nesse caso, as PMs seriam forças auxiliares do Exército. Então, elas estariam encampadas. Né? Então, se manteve uma certa lógica, que faz com, por exemplo, que o mais alto cargo na Polícia Militar seja coronel, né, porque general é só do Exército, então tem general da PM, né, tem coronel da PM, que seria o cargo último antes de general. General é só do Exército, coronel, a PM é o cargo mais alto, coronel. Né, mas mesmo assim, então essa foi a solução que faltou uma regulamentação, ela foi empurrada com a barriga. Né. O Fernando Henrique, daí, quando presidente, tentou fazer isso em 99, um esboço de regulamentação, mas quem regulamentou mesmo foi o Lula, em 2010, com uma lei complementar, que é a Lei Complementar 136, que é uma lei extensa, bastante detalhada, que estabelece o que aconteceria nesses casos de garantia de lei e ordem. E é uma lei de agosto de 2010. Em novembro de 2010, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, usando essa recém-nascida lei, né, solicita as forças federais para ocupação da Penha e do Alemão. Então, assim, foi quase que imediata, né? Quer dizer, houve a possibilidade regulamentada dessa solicitação das forças federais. Que no primeiro momento foi o quê? Dos fuzileiros navais, oferecendo os blindados, tudo vocês devem lembrar das imagens, né? Aqueles blindados, que são blindados de transporte,
para levar dentro, basicamente, policiais do BOP, para dentro das favelas. Né? Helicópteros, que eram dos dois, etc. E o exército veio na sequência. Né? Então, as cenas de invasão ainda não tinham o exército. Né? Tinha fuzileiros navais e policiais militares, tanto os policiais militares regulares quanto os do BOP. A operação amparada por forças federais, como a rodoviária, por exemplo. Na sequência que veio a formação da Força de Pacificação. E a Força de Pacificação tem uma conexão que a gente está, não só nós, mas tem outros, né, pesquisadores hoje em dia interessados em avaliar isso, e alguns já com pesquisas mais avançadas, para ver essa conexão da presença dos militares, principalmente na primeira hora toda da operação, com um know-how e uma experiência prévia adquiridas na missão de paz do Haiti. O primeiro batalhão que entrou no Alemão e na Penha era um batalhão de paraquedistas que está lotado próximo do Rio de Janeiro, ali na Baixada Fluminense, e que parte desse batalhão era de veteranos da MINUSTAH, veteranos da missão do Haiti. Tinham recebido um tipo de treinamento específico para o chamado combate urbano. Tá? E foram para o Haiti, já tinham voltado há um bom tempo, e foram os primeiros. A justificativa foram que eles eram os mais capacitados de imediato a serem utilizados, né? E de fato talvez fossem mesmo, né? Para esse tipo de operação. E os batalhões de veteranos de MINUSTAH eles foram sendo intercalados ao longo da missão, né? Da chamada Operação Arcanjo, que foi essa operação do ano e meio aí de ocupação dessas favelas. Né? Então aí a gente tem já uma conexão que é ao mesmo tempo doméstica e internacional, ou seja, essa experiência do Brasil como a força militar principal na MINUSTAH, né? Não sei se vocês acompanham, mas desde 2004 a MINUSTAH ela tem a liderança militar, da face militar dela é feita pelo Brasil, e também a quantidade maior de militares que compõem a Força de Paz por brasileiros. Já houve diminuição desse número geral, mas continua sendo proporcionalmente os maiores, né, a maior força militar no Haiti. Então essa é uma faceta. E essa é uma novidade também, que o Brasil nunca tinha assumido esse tipo de função, apesar de historicamente ter participado de muitas missões de paz. Né, principalmente na África, as mais importantes que o Brasil participou com mais ênfase foram em Angola e Moçambique, durante o processo de guerra civil, nos anos 90 principalmente, mas e logo no início dos anos 60, a primeira importante que foi em Suez, né, mas nunca dessa maneira, né, e nunca com tamanha incidência, porque o comando é de um general brasileiro desde o início, então vai revezando, já foram alguns generais, mas sempre um general brasileiro que comanda as forças internacionais. Essa experiência, então, é uma experiência que tem uma conectividade, que é mais ou menos evidente, mas é uma conectividade que está para ser estudado melhor o grau de... como eu poderia dizer? O grau de intencionalidade disso. Certo? O grau de intencionalidade, em termos de preparação. Né? Problemas são dois, quer dizer, se a gente acha que tem um alto grau de intencionalidade, a gente pode também achar, bom, pode cair numa coisa altamente assim, paranoica, por um lado, né, que sempre a gente, e às vezes geralmente tem razão, né, mas também a gente pode perder a capacidade mais refinada de analisar isso, né, porque pelo que a gente tem visto agora, e os contatos que eu tenho feito com o Centro de Preparação de Forças de Paz, que é no Rio de Janeiro também, que é o CEPOPAB, a coisa não é tão bem documentada assim. Né? Então, essa etapa inicial, essa minha pesquisa, uma das coisas dela é fazer o levantamento dessa documentação. A documentação dos militares de operação de paz e dessa doutrina. No ano retrasado, na Unpox, eu apresentei um paper que foi mais ou menos uma coisa bem simples, mas que era uma leitura de dois documentos, que são as chamadas regras de engajamento. Regra de engajamento é um documento que, na ONU, os militares recebem, os militares da operação de paz, com as regras para atuar no terreno em que ele vai atuar. Então diz o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o estatuto legal, o que pode, o que não pode. É uma espécie de manual, que é um manual legal que parametra a ação dos militares. Então na ONU é isso, é Rules of Engagement. Aqui eu fiz uma leitura então das Rules of Engagement do Haiti e do documento, que é o documento das forças de pacificação, da Força de Pacificação na Maré no Alemão e na Penha, que se chama Regras de Engajamento. O documento chama Regras de Engajamento também. E ele é praticamente uma tradução literal do documento em inglês da ONU. Assim, ele tem trechos praticamente literais de tradução. E uma das coisas que eu notei nessa minha leitura inicial, dessa comparativa inicial,
essa análise inicial, é que um dos termos e uma das expressões que tem no documento original e que se mantém é a designação para o oponente no terreno, aquela pessoa que pode causar problema para a força da ONU. No documento da ONU, essa pessoa, ou essas pessoas, são chamadas de elemento hostil, que é alguém que pode causar dano físico para o soldado da ONU, capacete azul. Né? Elemento hostil. Essa expressão foi traduzida para o nosso documento brasileiro. É elemento hostil. Né? O elemento hostil de Cité Soleil, né? O elemento hostil também na força de pacificação. A nossa regra de engajamento, então, ela trouxe consigo, inclusive, esse documento, essa expressão, né? Que é muito interessante da gente identificá-la, né? Para tentar avançar nessa hipótese da militarização como uma prática militarizada, né? Um modo militarizado de ação, né? Quer dizer, um objetivo, uma prática de ação militarizada. Né? E isso a gente pode, enfim, identificar de uma forma preliminar nesse documento, mas que sugere, né, uma articulação com um programa da UPP, que não é um programa simplesmente, né, em tese, e a potência dele, né, não é só um programa apenas de entrada e saída, como é nos programas, ou como eram as missões policiais até então, né, que as missões de caça a determinado traficante e volta, né, de uma inserção de vingança, por exemplo, né, que eram coisas mais corriqueiras, mas, em tese, é uma força para entrar, ocupar e ficar. Né, quer dizer, essa que era a ideia. E essa ideia, por sua vez, isso também faz parte dessa hipótese de pesquisa, então vocês veem que eu estou trazendo mais problema do que resposta, né, porque é início de pesquisa. Né, por isso que é bom, que é reunião de trabalho, né, porque a gente pensa alto e também ouve umas coisas, né. E uma das conectividades possíveis com o Haiti é que a missão do Haiti, a MINUSTAH, era uma missão considerada nova na história da ONU, porque ela não é uma missão de paz tradicional. A missão de paz tradicional era uma missão que era basicamente o seguinte: havia uma guerra civil, ou um grave conflito, o Conselho de Segurança da ONU autorizava uma missão de paz. Essa missão de paz era composta por países que contribuíam com seus soldados. Esses soldados eram deslocados para aquele país. E a missão de paz fazia basicamente uma coisa: se interpunha as forças que estavam lutando para fazer com que a guerra parasse, e aí entrava a diplomacia para tentar fazer com que os lados dialogassem e a guerra acabasse. Essa é basicamente a função tradicional das missões de paz, né? Que se desdobravam, então, basicamente em missões de manutenção da paz. A Carta da ONU, ela previa uma outra forma de missão que nunca tinha sido aplicada ainda, até os anos 2000, basicamente, que eram as missões de imposição da paz. Isso estava lá na Carta de 45, mas durante toda a Guerra Fria isso foi altamente bloqueado, por razões mais ou menos óbvias, né? Porque quem é que vai definir que vai ser uma imposição da paz? Significa que uma força estrangeira vai invadir o país e tem direito de combater dentro do país. Porque as forças de manutenção da paz, elas tinham, em tese, o soldado da força de manutenção não podia atacar ninguém, só podia revidar. Se eu fui atacado, eu dou um tiro. Só que, isso em tese, obviamente, né? Só que uma força de imposição da paz, nem isso em tese. Em tese ele pode entrar e atirar. Tá certo? Ele está liberado para isso. O que aconteceu com a MINUSTAH é que a MINUSTAH, ela opera pela primeira vez com uma situação híbrida, na qual existe uma parte de manutenção da paz e uma parte de imposição da paz. E isso foi chamado de um modo inovador, no caso do Haiti, não de missão de paz, mas de estabilização. O nome da missão é Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. O que vem a ser raios, né? Essa coisa de estabilização. Então, estabilização não é só soldado entrar lá e fazer os grupos em luta pararem. Até porque não havia uma guerra civil clássica, entre aspas, né, no Haiti. Tampouco foi oficialmente uma invasão, porque o governo do Haiti, o que quer que isso signifique, solicitou, né, formalmente ao Conselho de Segurança para que houvesse a MINUSTAH. Então, juridicamente está todo mundo safo, tá certo? Ninguém tem problema com isso. Então está tudo legalizado. O Conselho de Segurança autorizou, então está todo mundo na lei. A missão de estabilização, ela é muito ampla. Ela é chamada multidimensional, porque ela traz o quê? Treinamento para policiais. Basicamente é o seguinte: recompor as forças policiais do Haiti. Treiná-los de novo, convocar todo mundo, etc. O Haiti não tem exército desde
do Jean-Bertrand Aristide nos anos 90, o presidente que dissolveu o exército, porque o exército era contrário a ele, então quando ele foi eleito presidente ele dissolveu o exército, e basicamente o que era o exército virou o quê? Grupos ilegais, operando em princípio na fronteira com a República Dominicana, e que nos anos recentes tinham voltado às principais regiões do país, a capital, por exemplo, Porto Príncipe, e foi sim, penetrando, digamos assim, em algumas regiões regiões da cidade, né? Algumas favelas, etc. E essa força policial foi também dissolvida. Então, era fazer a polícia do Haiti, reconstituir as instituições, a partir de um modelo, obviamente, do modelo que as instituições, né, democrático-liberais, então, instituir no Haiti um modelo que é com 3 poderes, com o poder judiciário funcionando, com o sistema prisional, etc. Tudo que não tinha no Haiti, certo? Aí, obviamente, começa a ser utilizado, e foi utilizado com insistência, um conceito muito difundido nas últimas 2 décadas, que é o de Estado falido, né, que o Estado falido é aquele Estado que não é um Estado, portanto, é um território nominalmente Estado, mas que não tem as instituições estatais. Então, a prática é uma construção de Estados, né, é uma construção do Estado haitiano. Então, a missão da ONU, ela foi para lá, em tese, por tempo indeterminado, formalmente não é. Todo ano tem que renovar. Mas ela tem sido renovada, ela ia acabar em princípio dos anos 2000, aí em 2010 teve o terremoto, aí caiu o resto que não tinha caído, e aí então a MINUSTAH está por tempo indeterminado, e todo ano falam que vão acabar com a MINUSTAH. Esse ano estão dizendo de novo que vai acabar a MINUSTAH. Todo mês de setembro tem uma votação ao Conselho de Segurança, se continua ou não continua. Todo ano tem um papo que vai acabar. Agora, recentemente, o Brasil disse que vai querer se retirar da MINUSTAH, que está fazendo um processo de retirada gradual. Por enquanto, essa retirada não se concretizou, tampouco a MINUSTAH acabou, né? Então ela está ainda em vigor. Mas o fato que eu quero chamar a atenção aqui é para essa dimensão da estabilização. Então, assim, o que a gente pode, talvez, também analisar, além dos critérios mais militarizados, é o para além do militarizado também, né? Que é um plano para governar determinados territórios. A estabilização, portanto, é para além da mera imposição de uma força militar ou de uma entrada de uma força militarizada, mas é um projeto mais amplo que inclui essa entrada militarizada, mas inclui a entrada de uma outra estratégia de gestão geral daqueles territórios e daquelas populações. Tá? Essa estratégia geral de gestão, né, de governo dessas populações, pode ser um elemento de análise mais interessante para tentar ver se há ou não uma conectividade da nossa experiência no Rio com a experiência do Haiti, do que simplesmente identificar que militares do Haiti, o que atuaram no Haiti, atuaram também no Rio de Janeiro. Quer dizer, essa seria apenas uma parte da história. E talvez a parte que tenha menos transcendência, digamos assim, que possa ter menos elementos mais adensados de análise, porque daí a gente estaria falando de uma nova governamentalidade, digamos assim, de um conjunto geral de táticas de governo que são experimentadas simultaneamente aqui e acolá, né? Que não é exclusividade do Brasil, mas aí faria do Brasil um participante desse processo, que é um processo mais internacional, né? Do qual nós faríamos parte com essa experiência, MINUSTAH, pacificação, etc. Né? O conceito de pacificação é um conceito militar. Se vocês estudarem a doutrina militar, tem a pacificação. Pacificação é a imposição de uma determinada ordem por força militar superior. Então, quando uma força invade um país, ou uma região, estabelece uma determinada ordem que é a sua, faz cessar os combates, por exemplo. Então, essa região está pacificada. Mas porque existe uma força maior imposta naquela região. E, se a gente for pensar na nossa história latino-americana, o termo pacificação tem outras procedências também. Né? Procedências mais antigas e não menos terríveis, digamos assim. Né? Basicamente, a pacificação foi a terminologia usada para dizimação de populações indígenas na América Latina pelos nossos colonizadores, né, ibéricos. Pacificação foi também utilizada para derrota e sujeição de uma série de revoltas sociais desde o final do século XIX. Né? A gente ouve esse termo pacificação, por exemplo, para falar de Canudos, para falar do contestado. Né? Pacificação também, de um lado mais benemérito, era o modo com que o Rondon se referia à sua missão civilizadora Brasil adentro, né? Que não era não matar, mas civilizar os índios. Uma boa opção. E
E agora a pacificação reemerge, né? Uma outra, quer dizer, uma nova emergência desse conceito de pacificação, utilizado não só no nome do programa da Polícia Militar, que é um programa estadual, mas também que foi adotado pelo Exército, na Força de Pacificação, e até mesmo pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que, tentando pegar carona nisso daí, depois que as UPPs começaram a funcionar em 2008, bolou um programa que é o UPP Social. UPP Social, né? Quer dizer, que não é uma UPP, mas embarcou na ideia da UPP, porque, assim, já que a UPP entrou, onde a UPP entrou, a gente também vai, o governo da prefeitura da cidade vai entrar com alguns serviços da prefeitura, creches, né, unidades de atendimento médico, quer dizer, vai junto, né? Então também embarcou no nome, né? Pegou o selo, que obviamente teve um selo bem sucedido no início, então o UPP Social é da prefeitura do Rio, né? E a UPP é do governo estadual. Então me parece então, só para tentar alinhavar aqui um pouco a minha fala, que ao tratar de militarização, né, e aí por isso, né, o referencial dessa ideia, desse conceito dessa noção de política como guerra Foucaultiana, né, que é a gente tentar pensar para além simplesmente de uma guerra aberta, ou de uma guerra visivelmente declarada, e que a presença dos militares talvez se tornasse meio óbvia, né? Mas olhando para uma prática militarizada, e olhando para uma espécie de dispositivo mesmo de governo diferente, baseado numa prática de militarização, a gente poderia compreender uma parte desse processo, que é a parte do processo de ocupação territorial, mas que vai para além da mera militarização e do mero policiamento, né, no sentido repressivo. Então a gente vai começar a ver uma composição de uma outra espécie, ou pelo menos a tentativa de compor uma sociabilidade, que compõe esse processo, né, tentando articular, tentando atrair as lideranças locais, porque a entrada em cena é uma entrada em cena bastante complexa, assim, ampla, multidimensional, porque o que entra junto não é só o Estado com as suas forças coercitivas ou assistenciais, né? Há uma entrada de uma série de outros elementos, né? Há a entrada, por exemplo, das ONGs, né? Há a entrada de grandes fundações privadas, há a entrada de empresas, né, que vão articulando, né, essas sociabilidades numa região pacificada e que são entendidas como fundamentais, essas outras forças, para poder integrar, como se diz, né, no Rio, integrar o asfalto e o morro, né? Quer dizer, a favela e a cidade urbanizada. É um processo que procura, portanto, integrar uma tessitura de integração, que é uma tessitura de integração que significa levar para esses espaços uma outra prática de governo, que é uma prática de governo assemelhada ou conectável com a prática de governo do asfalto, né? E que não são aqueles bolsões de outras práticas de governo, que eram os bolsões de práticas de governo desses grupos ilegais associados ao narcotráfico ou a outros ilegalismos, que também, sempre, há muitas décadas, ocupam esses territórios. Então, essa é uma dimensão interessante que eu acho para a gente pensar, quer dizer, a prática da militarização como um elemento que comporia uma governamentalização maior desses espaços, tá? Mais ampliada desses espaços. Portanto, uma prática de segurança que não é uma prática de segurança meramente coercitiva, né? É uma prática de segurança no sentido mais lato, no sentido mais amplo do termo, no sentido de técnicas mais amplas de governo dessas populações, desses territórios. Então, só para encerrar, quer dizer, o acompanhamento dos mapas da UPP, por exemplo, uma coisa que eu não disse quando falei sobre isso agora há pouco, é que a gente também, existe uma outra dimensão que a minha pesquisa talvez não vá, que provavelmente não vai dar para lidar, mas que eu acho que tem outros pesquisadores, né, que estão bastante vinculados com essa questão das ilegalidades, dos ilegalismos no Rio de Janeiro, mas é como a seletividade opera nas ocupações, né? Por exemplo, favelas que são controladas por determinados grupos são alvo de ação da UPP, né, ou desses programas, ou do Exército. E outros não. É claro que isso que eu mencionei, que a zona turística, a entrada, etc., pode ajudar a compreender o processo, mas não explica tudo, me parece, né? Porque existe uma emergência de uma outra prática de ilegalismos, né, no Rio de Janeiro, que já não é mais aquela dos comandos, né, simplesmente, Comando Vermelho, Terceiro Comando, Amigo dos Amigos, aquela coisa que é dos anos 80, que é a procedência, né, do Escadinha, daquele pessoal que emergiu lá da prisão de segurança máxima da Ilha Grande, né? O que me parece agora, que a gente vê com as chamadas milícias ou outras formas de organização, que se dedicam a uma série de ilegalismos, e às vezes o narcotráfico não é considerado nem o principal deles, né? Tem uma composição de várias formas de ilegalidade,
né, que vai desde tributações em geral, quer dizer, uma prática mafiosa mais ou menos tradicional, né? A primeira prática mafiosa é proteger de você mesmo, né? Você paga para eu não te matar, né? A proteção é contra o próprio que oferece o serviço, né? E além disso, vai uma série de serviços acessórios, que vai de botijão de gás, a GatoNet, a GatoNet é o TV a cabo pirateada, né? Transporte público, né? Vans e outras coisas, né? Então, assim, essa forma de legalismo talvez, né, seja mais palatável, né, para essa gestão dos territórios, né? Porque a gente sabe que nenhum país, mesmo os países chamados de países desenvolvidos, acabam com seus ilegalismos. Na verdade, eles fazem o quê? São métodos de gestão dos seus ilegalismos. Então, um país menos violento é um país que gere melhor os seus ilegalismos, né? O país mais violento é o que tem menos capacidade do Estado gerir os ilegalismos, que não acabar com os ilegalismos, mas é conectar de algum jeito que ele seja mais ou menos administrável, né? É o que fazem os Estados Unidos, é o que fazem países na Europa, etc. Eles não acabam com os ilegalismos, eles fazem parte da economia desses países e não podem até abrir mão delas, mas são geridos de alguma maneira, né? No Brasil, talvez, é uma brincadeira que eu faço, o indício da ascensão da potência brasileira é que o nosso chamado crime está talvez um pouco menos, né, criança-soldado, né, que é um rapazinho de chinelo e fuzil na mão e calção, né, e um pouco mais, menos visível, né, menos violento na sua expressão mais midiática, digamos assim, aparentemente, portanto, menos existente para uma determinada... Obrigado, aqui. Para uma classe média, uma classe alta, enfim, mais informadores de opinião em geral, etc., mas também para as próprias populações que vivem nessas regiões, tá? Que é uma coisa bastante controversa, o chamado apoio ou não dessas populações aos programas de pacificação, né? Quer dizer, havia uma série de pesquisas que indicavam altos níveis de aceitação, aí o Casa Amarildo mostrou uma coisa diferente, tá? Então, assim, é uma coisa com cuidado que tem que ser aproximada, né? E que necessita de uma série de pesquisas interconectadas que possam ajudar a gente a compreender. Então, em linhas gerais, essa é a tentativa mais ou menos entre o objeto da pesquisa e suas hipóteses iniciais que a gente vai procurar desenvolver nesse ano, que esse é o primeiro ano da pesquisa, é uma pesquisa pelo menos para 2 anos, né? E que talvez se estenda mais, tentando montar uma possibilidade de leitura, uma perspectiva de análise dessa questão da militarização, mas não apenas como forças armadas, mas como elas se compõem, digamos assim, de uma certa maneira, com programas de segurança que se transformam eles próprios, que vão tornando essa distinção mais ou menos compreensível, né, entre doutrinas e táticas de operação e a sua expressividade mais visual, etc., que é uma coisa bastante impactante para quem vive e para quem vê esse cotidiano das práticas de segurança. Obrigado. Tem muito para a gente conversar, mas assim, então acho que está aberto. Giovana, Júlio. Eu teria várias considerações para fazer a partir da sua fala. E a primeira delas mais considerações assim, para mim debater mesmo, e se você quiser complementar e dizer o que você pensa, etc. Eu pesquisei o Haiti por um longo tempo, e estive lá por algumas oportunidades também, e uma das questões que mais me chamou a atenção, e foi objeto também da minha pesquisa, foi essa prática de utilização do território haitiano como laboratório de elaboração e criação de práticas de controle ao longo do tempo, né? Analisando isso de uma forma mais histórica. Não apenas analisando isso no contexto atual, como está se dando pelo Exército Brasileiro no Haiti, mas como ele foi utilizado ao longo do tempo para, enfim, gerar essas práticas de controle, de disciplina, práticas de governo, etc. No que se refere a essa última etapa, que foi a mais comentada na sua fala, realmente, né, na pesquisa que eu realizei, eu percebi e pude evidenciar assim, essa hipótese, desde as entrevistas que eu fiz com militares, desde a pesquisa que eu fiz junto à Escola de Guerra de Janeiro, pesquisas lá, acompanhando alguma das tarefas deles, que eles realizam para Haiti. É possível evidenciar, né, na própria fala deles, eles assumem, né, que
que muitas das práticas envolvidas em solo haitiano, elas foram utilizadas, né, para a pacificação da favela do Rio de Janeiro. E até eles fazem essa brincadeira, dizendo que, na verdade, o Haiti foi fácil, né, se comparado com a favela do Rio de Janeiro. Né, e isso é muito interessante, e até teve previsto no Plano de Segurança Nacional brasileiro a utilização, por exemplo, dos componentes do Exército para atividades de segurança pública interna, né, lidando com violência, até pelas quais eles não estariam preparados no Brasil, né, depois dessa experiência. E aí tem vários questionamentos a fazer a partir daí. Por exemplo, o Haiti não vive um caso de guerra. Né? O que os militares estariam fazendo, por exemplo, no território haitiano, lidando com questões de segurança pública e violência, como é esse questionamento? Eles não teriam essa capacidade ou esse know-how. Né? E como eles desenvolveram esse know-how? Então, eles admitem essa utilização. E aí entra, para mim foi muito importante, até ontem na aula a gente comentou sobre aquele livro do Provincializando a Europa. Como, por exemplo, práticas que eu considero bastante coloniais, né, do Exército Brasileiro, foram construídas ali, né, em relação ao haitiano, em relação à violência haitiana, e depois exportadas, né, para o próprio Brasil, dentro das favelas do Rio de Janeiro. Isso, para mim, foi um ponto essencial na pesquisa e acho que é muito interessante. Mais do que isso, assim, eu vejo, por exemplo, né, e aí a questão, e com muitas pessoas que eu conversei, que estão trabalhando na escola de guerra, né, e trabalham com o próprio Ministério da Defesa para envio desses militares ao Haiti, né, elas tocam nesse ponto. Pessoas que não são necessariamente ligadas ao Exército, elas veem, né, essa nuance, né, que faz com que haja uma permissão, né, para que componentes do Exército, né, atuem em questões de segurança pública desde a experiência haitiana. Né? Então, isso em si que é o preocupante, né, e eu vi como preocupante na pesquisa por vários setores que já estão falando sobre o tema. Outra questão assim, que me pareceu muito interessante também é a questão da ideia de pacificação, estabilização, Estado falido. Né? Você que são eixos importantes dessa pesquisa. Eu acho que é importante, não sei assim, eu vi, a importância de localizar a emergência dessa nova prática, que também entra toda uma onda de democratização que foi defendida pelas Nações Unidas em Guerra Fria, que é um período também que há uma erupção descolonial no mundo, né, e há também uma necessidade das Nações Unidas receber esses países, né, que estão emergindo como independentes. E como esses sistemas políticos novos devem ser definidos, que padrão de governo eles devem seguir. Né? E se a gente pensar a Guerra Fria desde o Terceiro Mundo, a gente vai ver que, na verdade, ela rompeu no Sul, né, como uma disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos dentro desses conflitos internos. Né? E aí, quando sai, por exemplo, os Estados Unidos como vencedor, as Nações Unidas, que nunca teve na sua Carta da ONU defendida a ideia de democracia, traz essa ideia, e não só essa ideia, mas com ela todo um programa de governo para padronizar, né, esses países a partir desse ideal. E aí vem, por exemplo, e as Nações Unidas estavam no Haiti desde 1990, em ciclos que se repetem. Né? E a última intervenção, que é de 2004, que está lá há 11 anos, né, está lá dando final, assim, por exemplo, a essa tentativa de estabelecer democratização. A própria eleição da Aristide foi a partir desse ideal e as Nações Unidas foi lá acompanhar o processo eleitoral da Aristide, que é muito interessante também. Assim, não poder ficar horas. Então, como eu sei, por isso que eu falando, me permitir te dar um toque para circular. Desculpa, Germânia. Mas enfim, eu posso fazer uma rodada e... Tá bom. Não, eu tinha uma pergunta sobre o México, uma sobre a Colômbia, mas só que você falou interessante que eu pensei agora, porque até você mesmo falando nos seus livros como os Estados Unidos utilizou a diplomacia internacional, né, na proibição das drogas para depois aprovar a proibição interna, né? Parece a mesma coisa do Estado brasileiro no Haiti para depois botar os bicos aqui. Mas o que eu ia perguntar na verdade era sobre a Colômbia. Eu estava lendo esses dias um texto do Raul Zibert, né, uruguaio, e ele ia falando um pouco desses documentos aí que você usa, mas tipo do Plano Colômbia, né? E pô, parecia muito também com os PPs quando eu fui lendo, assim, ia falando do trabalho social, né? Isso que eu falo, eles chamam de trabalho social armado, né? O trabalho social como primeiro e tipo, a nova doutrina seria o militar submetido ao social e não o inverso mais, né? Eu queria que você falou de Rosário olhando para os PPs, mas se
tem a ver as prefeitos do Plano Colombo. E aí eu queria que você falasse se você já viu alguma coisa desse lado do social no México atual, assim, porque eu lembro bastante e nunca vou esquecer de que depois que o Peña Neto ganhou, uma das primeiras pessoas que ele recebeu foi o Lula, né? Foi assim nessa história dos planos assistenciais. Queria se você já sacou se lá, porque lá a situação é meio diferente. Né? Até pela força do Estado, ele está passando o controle, mas se lá o social também estaria submetido ao militar ou tentaria alguma coisa. Então, eu sou da geografia, na verdade, estudo assistencialismo e a produção do espaço na metrópole. E você falou bastante sobre, sobre compor sustentabilidade, né? Que tem um braço armado e tudo mais, mas também tem uma parte assistencial das ONGs e tudo mais. Que o PCC, por exemplo, em São Paulo, ele tem monopólio praticamente do tráfico de drogas. E ele também tem um braço assistencial, né? Dentro das favelas, do transporte de parentes para as prisões e tudo mais. E eu queria saber se comentasse, na verdade, se você, enfim, detectou o assistencialismo como uma... Qual seria a função nesse contexto todo? Seu nome qual é? Danilo. Meu nome é Pedro. Eu pesquisei o Haiti quando eu estava na graduação ainda. E minha pesquisa era sobre o conceito de diplomacia solidária que o Scientific Cruz desenvolveu. E o próprio Scientific Cruz meio abandonou um pouco depois disso, quando ele foi saído, né, da OEA, descrente de tudo que aconteceu lá, né. Mas o que me chamou a atenção depois, quando eu comecei a conversar mais com pessoas que pesquisavam favela, principalmente alguns amigos que pesquisam o PP social e tal, era justamente esse discurso que vai além da militarização que você estava falando. Eu analisei o discurso brasileiro justificando essa ideia de diplomacia solidária, e muito do que eles falavam não vai ser só uma intervenção militar, vai ter algo a mais, por isso vai ser diferente das outras intervenções internacionais que já foram feitas. Além dos outros componentes, a gente não tem um histórico de colonizador, enfim, os outros elementos que o Scientific trabalha. E muito do que aparecia tanto no discurso do Amorim, do Lula, era essa ideia da cooperação técnica, triangular, do empreendedorismo, né, que tudo isso acho que aparece muito nas favelas, e de trabalhar com as empresas, então eles faziam listas de empresas que podiam desenvolver os projetos, né? Tem a Agência de Cooperação Técnica Internacional do Brasil, tinha uma parte deles só por esses projetos da Minustar e tal. E a outra parte, que acho que com um pouco do que o colega estava falando, a parte do terceiro setor, né? O Scientific chega uma hora que ele diz, né, que as ONGs estavam destruindo o Haiti, na verdade, que existiam ONGs que só existiam por causa da miséria do Haiti, né? ONGs que foram criadas por o Haiti e que mandavam pessoas totalmente inexperientes para lá, e isso foi reproduzindo, né, essa dependência do terceiro setor e tal. Então eu acho muito interessante essa perspectiva de comparação, né, com os aspectos que estão ligados à ocupação militar das favelas aqui e à gestão desses espaços, porque ela é muito forte. Mas também pelo próprio exército, assim, esse discurso que você estava falando era um discurso que aparecia do próprio exército, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar alguns deles, eles falavam isso também, né, de que era diferente, que a presença deles lá não era só os que eles estavam lá para levar progresso, desenvolvimento econômico, né? Tinha muito essa ideia de criar o aparelho estatal neoliberal para o desenvolvimento, né, que eu acho que aparece muito forte na UPP. Agora, eu só queria comentar, você disse, né, que talvez não fosse ser evidência suficiente do militar ter ido para lá e para o UPP. Algo que eu percebi, assim, era que eu acho que é um elemento que a gente não pode ignorar, é o fato de que os militares que foram para lá, para o Haiti, eram totalmente inexperientes. Então é um pouco na linha do que ele estava falando, eles vão para ganhar essa experiência. E o Scientific também argumenta que normalmente as intervenções internacionais, elas ocorrem por causa da pressão pública, para o governo não ficar indiferente a uma grande tragédia humana. No caso do Haiti, talvez seja exatamente isso oposto, né? Era justificar a intervenção interna depois do engajamento de amadores numa intervenção humana externa, numa intervenção humanitária externa. Né? Então, eu acho que esse é um elemento muito forte, assim, por mais que eu concordo plenamente, né, que o militarismo não pode ser visto isoladamente, e a simples transferência dos militares para cá, mas é muito forte no caso do Haiti o fato de que eles foram totalmente inexperientes e voltam, né, e que essa volta da experiência é muito usada nesse discurso de legitimar o PP aqui depois. Alguém mais?
Daí acho que a gente podia, você fala, daí eu dar A gente dá uma volta. daí dá um sossego para ele responder. Mas enfim, diga lá. Oi, eu sou o Matheus. Eu queria perguntar assim, qual a relação que você vê na militarização e no aumento do terrorismo de Estado? Que, por exemplo, se a gente vê os 43 estudantes do México e os crimes de maio no Brasil, que foram todos como vítimas da militarização mesmo. Qual a relação e qual a importância do movimento que teve no México, que foi um movimento principalmente que eles acusavam o Estado mesmo, que eles acusavam a militarização. Tipo, qual a importância dessa resistência? Bom, vamos lá. E depois a gente dá uma outra rodada. Isso. Bom, primeiro, aqui. Porque realmente tem muita coisa para falar, né? A gente se empolga, né? Nossa própria pesquisa é boa, né? A gente se empolga, né? E é bom sinal. É interessante se falar, quer dizer, tem uma experiência histórica no Haiti, uma experiência histórica de ocupação, né? O Haiti, bom, os Estados Unidos têm uma grande experiência no Haiti, né? Desde 1915 em diante, a desocupação nos anos 30, várias sessões. A MINUSTAH tem uma coisa interessante, né? Que você deve ter certamente percebeu, quer dizer, ela, não só essas novidades que eu mencionei, mas tem outras certamente, mas uma delas além dessa, é que os componentes principais da MINUSTAH, tanto militares quanto civis da ONU, não são dos países desenvolvidos, nem das antigas potências com interesse no Haiti. Ou seja, a liderança militar não é estadunidense, nem francesa, certo? A chefia, por exemplo, o Brasil assumiu em 2004 militar, a seção civil era chilena. Mas a policial é francesa. Policial é para o treinamento, né? Mas é uma das mais importantes. Sem dúvida. Mas o que é interessante é o seguinte... Canadense também. E o Ricardo também. O canadense sim. Agora, o problema interessante é o seguinte, quando teve o terremoto, o que aconteceu? Ocupação militar em um dia. Certo? O Tupiniquim foi ocupado por fuzileiros navais americanos em um dia. Porque a capacidade de deslocamento é impressionante. Teve o terremoto, bagunçou o coreto, entrou lá, americano. Ficou lá até o quê? E o Brasil na época reclamou. Falou, não, se a gente não tem condições de manter, você nem tomou conhecimento da reclamação brasileira. Tá certo? Invadiu, para não... Porque eles estavam com medo do quê? Dá um caos geral, caiu tudo lá, os caras nadando para a Flórida, que esse que é o problema americano. Tá? Se joga com barquinho, pneu, não sei o que, começa a jogar na Flórida. Então assim, deu um terremoto, caiu tudo, ocupação americana. Voltou. Essa ocupação pontual, ela parece ser um pouco um traço das intervenções contemporâneas. Veja o caso do Mali, por exemplo. O caso do Mali é mais recente. Né? Bom, mesmo as justificativas sempre. Tá, não sei o que, terrorismo no norte, são pessoal da Líbia que desceu para lá, aquela coisa toda. Ok. Quem é a missão? O Conselho de Segurança fala, ok, tem que ter uma missão no Mali. Quem vai fazer a missão no Mali? É na África. Africano. Então vai fazer o quê? É a ECOWAS, que é a Organização de Cooperação Econômica do Oeste Africano, a União Africana, e o primeiro embate direto, porque na hora, claro, até o pessoal se mobilizar, aquela coisa toda, quem é que tem o chamado pronto emprego? É muito interessante, você vai ler a resolução da ONU, fala assim, que um país mais ou menos assim, queremos um voluntário. O voluntário é sempre a ex-metrópole colonial, foi a França. Deu lá uma meia dúzia de cacetada nos caras, saiu, aí veio o quê? A ECOWAS, né, que é o do oeste lá, e a União Africana. E é interessante isso, quer dizer, tem uma espécie de terceirização, né? Eu não sei nem se chega a ser novas metrópoles, mas assim, esse gerenciamento do planeta, ele atualmente vai compondo essas práticas locais, né, ou regionais, né? Então assim, Haiti, tudo bem, os Estados Unidos têm uma carreira de invadir o Haiti já. Então agora não é mais assim, não é nem uma invasão, nem nada disso, é uma missão da ONU, os protagonistas não são eles. Na África, problema no Mali, tem a ação pontual da França, a França entra e sai. Aí ficam o quê? Os africanos para gerenciar o problema deles. Darfur, mesma coisa. Teve uma missão da ONU, a missão da ONU continua lá, mas a principal missão hoje é da União Africana. Digamos assim, esse modelo é um modelo novo, que eu acho que está sendo experimentado, que essas organizações regionais, elas começam a ser mais chamadas, e os emergentes,
mais chamados para atuar nesses espectros, digamos assim, já que os Estados Unidos têm as suas guerras prioritárias para fazer também, né? Então acho que essa é uma questão interessante. E mais do que isso, só para encerrar aqui um pouquinho, né, porque a gente teria muito mais o que fazer, o que é interessante notar, por exemplo, dessa experiência histórica, a gente pode, uma coisa que eu não comentei, mas essa noção do redimensionamento do conceito de inimigo interno, que é próprio, né, de uma doutrina de segurança, que a gente poderia dizer, bom, doutrina de segurança hemisférica estadunidense após a Segunda Guerra, né, constrói essa categoria como comunista, ou subversivo, etc. A partir dos anos 80 ela começa a ser redimensionada em alguns países. Há um processo, tem uma época que é uma época de hibridização desses dois, que são as narco-guerrilhas, por exemplo. Então quando os estadunidenses começam a ficar, bom, na Colômbia e no Peru tem o quê? O perigo velho, que é comunista, e o perigo novo, que é o narcotraficante. Então os dois juntos, Sendero Luminoso, não é mais guerrilheiro só, o cara virou narcotraficante. Né? As Farc, quer dizer, é o período da hibridização, quer dizer, é o antigo inimigo que vai virando uma coisa nova. E junto com eles, aqueles que já começaram novos, os cartéis, as organizações narcotraficantes, etc. Então tem esse processo de mudança da identificação do inimigo, que quando a gente chega num país como o nosso, a gente vai ver como é que ele se adapta, né, para o inimigo social de sempre, né, os grupos sociais que são tidos como perigosos, etc., e como eles vão se combinando, né? Quer dizer, o tráfico de drogas, ele é uma grande potente, né, como a gente sempre discute, né, Júlio? É uma grande potente forma de apresamento de pessoas, de eliminação de pessoas, assim. Então, como eu costumo dizer sempre, o proibicionismo, ele é falho para aquilo que ele prometeu fazer, que é acabar com o uso de produção e venda e uso de algumas substâncias, né? Mas ele é muito potente para uma série de coisas, inclusive para justificar prisão e morte de muita gente, né? Então, assim, como tática governamental, ele é um grande sucesso. Como justificativa para intervenções internacionais, ele também é um grande sucesso. E justamente o fato dele nunca dar certo e ser sempre reformado, que ele é um grande sucesso, né? Então é um fracasso exitoso. Ele está sempre sendo reeditado, e quando ele reedita, ele joga mais para frente a sobrevivência dessas táticas de controle, né? Então ele é um grande sucesso. E ele sempre é um sucesso fracassando. Porque ele nunca alcança aquilo que é inalcançável. Certo? Nunca vai ser suprimido o uso de substâncias psicoativas, né? Mas ao proibir e construir todo esse campo de intervenção, ele é um sucesso, né? Então, por isso que é tão difícil desmobilizá-lo em geral. Talvez, hoje em dia, tem algumas entradas que são entradas importantes. Mas a desmobilização geral do proibicionismo é complicada, porque significaria desmobilizar toda uma categoria de controle social, de intervenção, de governo, etc., que acho que ninguém quer, nem o Brasil, nem os Estados Unidos, nem a Bolívia, nem ninguém. Sabe? Porque essa é uma força, a capacidade de intervir, que é tremenda, que é potencializada ou permitida pelo proibicionismo. E os Estados Unidos têm, obviamente, um papel nisso. Se a gente for ver a questão de como se adapta a doutrina do inimigo interno, da Guerra Fria, para essa doutrina agora, um caminho importante é a ressurgência da ideia a volta da ideia de contra-insurgência, por exemplo. Quer dizer, a contra-insurgência, que era uma coisa típica dos anos 50, dos anos 60, etc., aí voltou agora. Voltou agora no Iraque, Afeganistão. Então os caras começaram a ler de novo os manuais de contra-insurgência, que eram os manuais do exército americano dos anos 60, para Vietnã, essas coisas assim, ou para combater guerrilheiros mundo afora, e agora começa a haver um ressuscitar dessa literatura, uma adaptação, para combater o quê? As novas guerras que os Estados Unidos se engajaram, né? Principalmente essas duas, né? O fronte afegão e o fronte iraquiano, que tem esses grupos, né, não estatais, isso aqui são todos chamados de insurgentes, né? Quer dizer, capturou esse termo para virar. E aí, por exemplo, uma coisa que eu notei conversando com militares também do Secopab, que vão falar, não, tem umas coisas assim, porque eu perguntei um dia como assim. Me diz uma coisa que vocês já tinham e que vocês readaptaram, assim, da prática. Assim, o que vocês tinham, o que vocês treinavam aqui, que vocês usaram lá e que vocês usaram aqui de novo? Aí eu falei assim, legal, usamos um negócio que chamava ponto forte. O que é um ponto forte? Ponto forte é o seguinte, é um conceito que foi elaborado nos manuais de contra-revolução, contra-insurgência americanos e franceses nos anos 50 e nos anos 60, que significa o quê? Numa situação de uma guerra irregular, que é uma guerra de guerrilhas, estabelecer um ponto dentro do território inimigo, lá no meio, para ser uma espécie de ilha, a partir da qual vai ter um ataque interno, a partir de lá. Tem então de fora e de dentro. E isso foi utilizado nos combates por aí afora, com as guerrilhas de esquerda, etc.
Lá no Haiti eles usaram essa mesma coisa para ocupar Cité Soleil, por exemplo. O principal dos pontos fortes foi a chamada Maison Bleue, que era a Casa Azul, no meio, que era considerado um território inexpugnável. E o que eles fizeram lá quando a força da MINUSTAH ocupou, que era ocupada por gangues, etc. Eles ocuparam e fizeram uma coisa que fizeram aqui no Rio também, né? Hastearam a bandeira, lá no meio. Tá? Que a gente viu aqui no Brasil um monte de cenas dessas, lá no topo do morro, hasteando a bandeira do Brasil, a bandeira do BOP, a bandeira, né? Porque a bandeira do BOP é uma coisa simpática, né? Fosse uma caveira com uma faca cravada em cima. E a semana passada eu tive um evento nos Estados Unidos que era uma coisa sobre militarização também, tá? E falando para europeu fica chocadíssimo, né? Eu falei assim, isso daqui o que é? Uma força policial. Aí eu mostrei o logotipo do BOP. Aí isso assim, oh meu Deus, isso é polícia. Sim, isso é força policial, né? BOP, é polícia. Né? Porque nem a força mais tremenda lá de ataque, então tem um símbolo desse, isso daí é símbolo caveira, com raio em cima, essas coisas. Né? O alemão já fica lembrando de umas coisas, né? Caveira, né? Que é Os gritos fada... de guerra são mansos, né? Os gritos de guerra. Então, assim, caveira em uniforme preto para alemão é outra coisa. Tá certo? Né? Todo mundo já lembra o que é isso daqui. Caveira em uniforme preto. Isso é caveira em uniforme preto, a gente tá cheio aqui. Né? Então o alemão fica chocado, essas coisas. Então, aí, eu acho então, que tem esses elementos que são... Mas eles precisam ser bem cartografados. Tá? Para não ficar... E ela também já ajuda um pouco a explicar, assim, a tentar conversar com você, né, Pedro? Assim, para a gente não ficar... Os elementos de diplomacia solidária, etc. Sim, existe isso. Mas eles precisam ser bem cartografados para não ficar apenas numa superficial identificação de elementos comuns e poder fazer uma análise disso. Né? Porque senão pode virar uma coisa, por um lado, o que seria terrível, só panfletária, estou fazendo a mesma coisa, que não é analítica, né? E tentar mostrar como se... A hipótese é forte, eu acho que sim, vale a pena investigar, você não estaria perdendo tempo com isso. Mas eu acho que tem que fazer pesquisa mesmo, tem que ir lá, tem que ler o material, tem que conversar com os caras, tem que tentar ver como se conectam, né, com essas questões do assistencialismo de entidades privadas, porque ali, entidades privadas e estatais ocupando um espaço que também era um espaço de assistencialismo das outras organizações, que também estabelecem práticas de governo, né? Práticas de governo, que é controle, coerção e assistência. Né? Também é para gerenciar um território, uma população. Tem práticas de governo que estão competindo, né? Quer dizer, de grupos ilegais com o Estado, né? Tentativa de quem é que comanda esse espaço. Por isso que a lógica militar aparece mesmo, realmente. Porque tem conquista territorial, tem resistência, tem... Né? Conversando com uma colega que pesquisa Haiti também, falou assim, lá em Cité Soleil teve confronto. Né? Quer dizer, que não teve no Rio, né? Teve pouco confronto, a ocupação, estou dizendo. Porque tá, os caras correndo, aquela coisa toda. Né? Teve pouco tiroteio, teve pouco confronto, aquela coisa toda. Teve o quê? Deslocamento, claro, deslocamento. Então eles foram para outros lados, foram para outras favelas, foram para Niterói, aconteceu isso, né? Escaparam, né? E uma parte ficou, e a parte ficou se readequou, né? Uma outra dinâmica, outros acordos, outras, né, sistemática, etc. Então acho que assim, para a gente ver, né, também, Pedro, já também meio respondendo você, né, e tentando dar uma resposta, acho que a gente tem que olhar com calma, até para ver como que o Exército, por exemplo, porque essa história do Exército ter discurso social também não é novidade, certo? Então a gente tem que ter cuidado para não achar que a gente fala, de repente, o Exército tem discurso social. Discurso social, o item do desenvolvimento, é um dos pilares, por exemplo, da ditadura civil-militar, é a questão do desenvolvimento. Né? Então, segurança e desenvolvimento. Agora, segurança e desenvolvimento, digamos assim, é um dos pilares do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Porque a ONU é isso, paz e segurança através do desenvolvimento. Isso é a Carta de São Francisco. Tá? É o pilar da ONU, paz e segurança por meio do desenvolvimento. Aqui no Brasil, a nossa ditadura fez isso. E não foi só aqui. Então, assim, o que é desenvolvimento? E o Exército, né? Então, defesa civil, né? Promoção propriamente de atividades econômicas, né? Que é um traço, inclusive, da própria instituição militar no Brasil, né? Que se remontava no século XIX, etc. Já teve uma coisa assim, levar a civilização, significava também o quê? Profissionalizar uma série de segmentos no Brasil, né? As engenharias, que começaram tudo com militares aqui no Brasil, né? Então, assim, a gente tem, por isso que a análise genealógica aí me parece um método interessante, porque a gente evita achar que está uma coisa começando agora, e tem uma origem de um negócio que começou anteontem, e a gente começa a ver que tem procedências de vários campos.
que vão se redimensionando, que vão se reacoplando, etc., e vão tendo novas emergências, novos aparecimentos. Né? Como eu mencionei o conceito de pacificação, como a gente poderia falar dessa articulação entre desenvolvimento e ação militar, por exemplo, né? Que eu acho que, e assistência, por exemplo, assistência, né? Ocupação militar, gerenciamento de territórios e coisas assim, né? Para a gente evitar achar que é uma novidade absoluta e dar mais densidade. A densidade viria por aí da análise, né? Eu acho que para ficar mais claro o que eu quis dizer. Vamos ver aqui. Bom, Júlio, as UPPs, sim, sem dúvida. Já tem bastante material sobre isso, inclusive. Né? Quer dizer, tanto das visitas de Cabral foi a Colômbia, foi a Medellín. Medellín, principalmente, né? Que tem um programa. Teve um programa, tem mais ou menos parecido. E algumas coisas bem parecidas mesmo, como a história do teleférico. Né? O teleférico é o mesmo teleférico. Você vê o teleférico do alemão, o teleférico de Medellín, é a mesma coisa. Você olha assim para ele, você não sabe onde você está. Você vê só, podia usar essa foto também. A foto de um e a foto do outro. Você não sabe onde você está direito. Então é uma indistinção, né? Porque tem muito parecido realmente. Mas a ideia é essa, né? De poder dar acessibilidade, né? À população, quer dizer, e vem a combinação desses elementos, né? Então acho que sim, da Colômbia, mas também não é uma. Eu acho que esse é um outro mapeamento que tem que ser bem feito, né? Que é o mapeamento dessas influências cruzadas. A influência colombiana, a influência centro-americana. Né? Porque isso daí eu nem coloquei no meu projeto, porque não dá para fazer, mas alguém tem que fazer. Então, candidato, por favor. Né? O que é todo o programa na América Central, de combate às maras, aos grupos, né? Às gangues, etc. E também em El Salvador, na Nicarágua, na Guatemala, principalmente El Salvador, na Nicarágua, né? Que são programas que também têm elementos que a gente poderia dizer que são parecidos, inclusive, com esses elementos de ocupação, pacificação, etc. E meio assim, quem veio o ovo e a galinha, sabe muito bem essa história, né? Então, assim, agora Rosário vai copiar algumas coisas, é muito delicado, acho, estabelecer essas correlações, para a gente também não ficar falando leviandades, né? Você pensar, bom, é inspirado e pronto, e dar uma grande canetada e falar assim, tal coisa foi inspirada, tal coisa. Que talvez não seja verdade, não proceda, né? Mas que ver as sincronias talvez seja mais interessante, né? Ver como eles se aproximam. Que talvez seja impossível definir quem veio antes, né? Às vezes sim para algumas coisas, mas às vezes não. Então talvez abandonar essa história de procurar a origem, mas analisar as sincronias, sabe? As sobreposições, né? As articulações, que eu acho que metodologicamente é mais interessante, né? Para a gente evitar problemas de análise. E para o México igual. Aí o México eu não sei direito, porque o México é uma coisa assim, as reações, né, o Matheus também, né, as reações no México, né, elas são diversos tipos, tem essas reações que vão inclusive levar hoje em dia, nos últimos anos, a tentativa de reformas legislativas, inclusive, né, uma lei de 2012, né, a lei chamada Lei de Narcomenudeo, que é uma lei que estabeleceu, por exemplo, que a lei brasileira ainda não tem, que agora tem 2 projetos de lei que estão lá, que é aquele do Jean Willis, né, e do Eurico Júnior. São 2 projetos de lei que estão tramitando em conjunto, que prevêem, dentre outras coisas, estabelecer as quantidades de substância para definir quem é usuário e quem é traficante. Né? Porque a lei de 2006, a nossa lei sobre drogas, faz a distinção entre usuário e traficante, mas não diz categoria de quem que é. Então quem vai definir é a autoridade policial. Então isso, na prática, faz o quê? Oficializa a seletividade penal. Quer dizer, a seletividade penal sempre teve, quem é traficante e quem é usuário, né, definido na hora do flagrante, e isso é oficializado, que agora é oficial. É a autoridade policial que vai definir quem é o traficante e quem é o usuário. Né? Então, se oficializou a seletividade penal. Então, para tentar contornar isso, né, o México já tinha feito essa história, que é tentar separar as coisas. Estão tentando também falar daqueles clubes canábicos e outras medidas que em outros países já são mais discutidas ou até praticadas, como o caso da Espanha, por exemplo, e que no Uruguai está no projeto aprovado de legalização da maconha, né, que é o autocultivo, e os clubes canábicos, né, os clubes de produtores e consumidores. Mas isso tudo é derivado do quê? De uma reviravolta que foi curiosa no México, efetivamente. Né? Quer dizer, quando a chamada Guerra às Drogas do Caldeirão em 2006 para 2007 foi colocada em marcha, de imediato uma alta popularidade. Né? Aí passou os 6 anos do governo do Caldeirão, né, os 50, 60 mil mortos que são oficialmente atribuídos lá, muitos mais oficiosamente, e aí uma reação da sociedade, alguns segmentos da sociedade mexicana que são contrários. Né? Então, assim, não, então tem que experimentar outra coisa.
que é experimentar legalização, experimentar descriminalização, experimentar desmilitarização. E esse debate começou por aí, dado o alto índice, o alto, enfim, a visibilidade e efetividade da violência, que é tremenda. E aí, por outro lado, motiva também o quê? O que acontece muito na nossa história latino-americana, que são as autodefesas. Começa a ter o quê? Os grupos de autodefesa. Então aí é difícil de entender. Né? Assim, lá, por exemplo, em Michoacán, que era o estado do Caldeirão, inclusive, né? O estado do Caldeirão. Michoacán tem o que? Uma sopa de letrinhas, de grupo lá agora. Então, traficantes de outros lugares que foram para Michoacán, e aí começou a fazer aí em Michoacán autodefesas populares contra os traficantes. Aí essas autodefesas populares, algumas delas começaram também a ser narcotraficantes. Entendeu? Aí é um samba-lelê total. Né? E aí o que acontece? Exército. Então tem cidades no México, estou falando assim, teve o Complexo da Penha do Alemão, cidade no México ocupada. Né? Tanque de guerra na praça da cidade, aquela coisa toda, principalmente na região norte e agora também nessa região oeste do país, no Pacífico, né? Que é uma coisa lá próxima da nossa ali, que é Guadalajara e tal. E nas eleições. Então, assim, eu acho que a situação mexicana ela é muito curiosa, muito interessante, muito importante para a gente analisar, não só pelos 10 anos quase de militarização explícita, que também não foi inventada pelo Calderón, né? Vem desde o pós-Segunda Guerra, aprofundado nos anos 70, aprofundado nos anos 80, mas que agora nos anos 2000 foi explicitado, numa matriz ou numa chave parecida com o Plano Colômbia, parecida com o que foi feito na Colômbia no mesmo período, um pouco antes, mas também tem uma dinâmica de resistências variadas, que são desde essas resistências de legalização, de descriminalização, até essas outras resistências que são armadas, que são de protestos sociais, quer dizer, uma série de elementos que estão simultaneamente aparecendo no México contemporâneo, que a gente precisa acompanhar também. Então, eu tenho uma perguntinha para te colocar. Na verdade, acho que você já falou bastante, mas eu gostaria de entender um pouquinho como é que você articula uma coisa com a outra. Eu gosto demais quando você diz, enfim, são práticas militarizadas, enfim, né, não identificar diretamente militar com uma coisa do exército, e uma tática de governo, né, o que te permite estabelecer quais são os efeitos de conexão, de composição com outras formas de gestão de populações. Como é que você vê isso? Você qual é a chave que articula? É a gestão de risco? Quer dizer, como é que isso vai, na verdade, gravitando práticas tão diferenciadas até que ponto que você tem uma tessitura social que vai sendo um pouco... Quer dizer, gravitando quer dizer que não é inteiramente subordinado, né? Não é uma coisa... É uma composição, né? Uma composição de formas de governo. Então, tem as ONGs, aí tem grupos empresariais, tem o empreendedorismo, que é um pouco... Né? Quer dizer, como é que a gente poderia imaginar, pensar analiticamente isso que a gente vê um pouco empiricamente, no Rio de Janeiro um pouco escandalosamente claro, enfim, o PT, entra o PT e daí entra a legião das empresas, de todo mundo junto. Né? Então, mas como é que analiticamente a gente pode trabalhar isso? A outra coisa, que é uma coisa que eu sempre converso com os meus colegas, cariocas e não cariocas, eu sempre suspeito que a gente tem que se desvencilhar do efeito Rio. Porque, no fundo, e colocar o Rio, que eu falei outro dia isso com o meu amigo Carlos Weiner, a gente tem que, exatamente para não exotizar o Rio de Janeiro. Né? Porque, no fundo, ali é uma coisa tão escandalosamente escancarada que a gente acha que lá é o problema do Rio. Porque tem favela, porque tem um alemão, porque tem uma configuração do tráfico que é muito mais territorializada. Em São Paulo a coisa não funciona assim. Né? A ideia de ocupação militar é uma coisa que eu aprendi com o Michel Missi, justamente. A ideia de domínio territorial é uma marca muito presente no Rio de Janeiro, que tem a ver com ecologia urbana, não sei, com história, enfim. Né? Mas certamente em São Paulo, que você conhece bem, né? Tem um espalhamento. Então, qual é o estatuto da esperança do Rio de Janeiro? Quer dizer, é um laboratório, assim como foi o Haiti e outros lugares? Como é que isso, se você está conseguindo perceber isso, como é que a gente pode desdobrar isso e perceber talvez as mesmas lógicas de uma forma menos concentrada, menos espetacularizada e territorialmente definida como é no Rio de Janeiro? Né?
porque isso é uma coisa que a gente lida com isso o tempo todo. E aí, uma coisa que na verdade está ligada com isto, como tática de governo, e a ideia essa figura do inimigo, do elemento hostil, é melhor que a figura do inimigo, né? Porque ela é mais ambígua, ela é mais plástica, né? Porque, enfim, até onde a gente consegue perceber empiricamente, mas é uma coisa que também vem pela literatura, que essa lógica militarizada vai dissociando a figura do inimigo externo do inimigo interno, mas aí uma coisa que, no fundo, a gente viu isso ao vivo a cores em 2013 e 2014, que também vai se borrando a diferença entre crime, que é uma tipificação jurídica, afinal de contas, a insurgência urbana, protestos de rua, né? E os comportamentos indesejáveis, os pobres, os craqueiros que viram inimigo público, né? É tudo um pouco na chave da insurgência, né? Então aí acho que a gente está vendo um pouco isso, a gestão militarizada, inclusive, dos conflitos urbanos, que é um pouco o nosso projeto também, né? Que acho que é uma coisa, como é que a gente poderia pensar isso? Quer dizer, como é que isso vai colonizando, na verdade, outras formas, quer dizer, a gestão, na verdade, das populações, é tudo um pouco na chave da insurgência, né? E politicamente vai desativando uma esfera política, quer dizer, manifestação de rua ou qualquer outra coisa, recebe o tratamento inteiramente militarizado, né? Muito recentemente, né? Bom, acho que são ótimas. Vamos ver, vou pensar um pouco com você aqui, porque também são as questões que não estão me, né? Acho que a gente vai se ajudar nisso aí. Exatamente. São as questões que eu acho que começar, a gente está lidando. exatamente. Bom, a primeira, a chave analítica. Me parece assim, a chave analítica, ela é essa que a gente desenvolveu nesse nosso projeto temático, né? A gente pensou a noção de ecopolítica que a gente começou a trabalhar, que é uma noção proposta pelo Edson Passetti, que a gente vem trabalhando nesses anos, é uma noção de redimensionamento da biopolítica, né? Então a ideia de que hoje, no final do século XX e início do século XXI, haveria um redimensionamento das práticas biopolíticas, foram analisadas e escritas pelo Foucault, né, acompanhando aquela sugestão do Deleuze, né, que dizia que as sociedades de biopolítica estariam sendo substituídas por sociedades de controle, né, e a partir desse modelo, dessa análise das sociedades de controle, a ecopolítica combina elementos que são elementos da biopolítica, que tem a ver com gestão de território, de população, de provimento de vida, de surplus de vida, né, e as coisas próprias do controle biopolítico das populações, para outras características que são próprias de um gerenciamento que não é mais localizado no Estado, do Estado-nação para o seu próprio território, a sua população, mas que quadram alguns elementos de globalidade, ou seja, são práticas de governo que agenciam práticas globais de governo, que vão fazendo essas conexões entre o dentro e o fora, como, por exemplo, o Haiti e favela, por exemplo. Isso seria um exemplo de uma análise pela perspectiva da ecopolítica, ou seja, uma conexão entre práticas que são internacionalizadas por meio de uma organização como a ONU e que são alimentadas e retroalimentadas por experiências locais em vários outros países, ou várias outras regiões, ou várias outras cidades. Tá? Então essa é uma dimensão. O próprio dispositivo que foi montado, o sistema de estados, as relações internacionais foram montadas por um dispositivo diplomático militar. Né? Ou seja, cada país tem o seu dispositivo diplomático, suas forças militares, e procuram compor o equilíbrio de força, etc. Então, um dos dispositivos que a gente sugeriu que tem uma dimensão nova, que é um dispositivo que a gente chamou de dispositivo diplomático policial, porque aí é uma noção de polícia, que é uma noção de polícia trabalhada no projeto nosso, que é recuperar a ideia da polícia das condutas, né? E não a polícia como força repressiva, que também é uma noção que eu trabalho. Né? E a polícia das condutas é uma polícia que não é feita apenas do Estado para com o súdito ou o cidadão ou o elemento, mas é uma prática que tem essa dimensão verticalizada, mas tem múltiplas outras dimensões horizontalizadas, inclusive, que são dos cidadãos que se imbuem do próprio papel de policiar a si mesmo e aos outros, em nome da segurança e da paz de todos, tá? De denúncia, por exemplo. Tá? E as práticas que são colocadas em marcha por empresas, ONGs, etc., comunidades privadas que, humanitárias ou não, mas principalmente pelo viés de um certo humanitarismo, entram também para compor com o governo dessas populações. Tá? E, então, assim, um conjunto ecopolítico não é um conjunto apenas
gerido pelo Estado. Quer dizer, ele tem a dimensão estatal, tem uma dimensão supraestatal e tem essas dimensões horizontalizadas. Né? E isso seria, digamos assim, a perspectiva analítica que dá base para esse tipo de reflexão. Né? E são esses 5 anos de trabalho que a gente fez e que dá para acompanhar um pouco o que a gente foi derivando disso na revista que a gente fez, né? O nosso projeto previa uma revista eletrônica que chama Ecopolítica, é fácil de achar pelo Google, né? O São Paulo Ecopolítica, vocês acham, e ela já está com muitos números publicados, 11, obrigado, são 11 números publicados, e nesses números há pesquisadores de outros países, de outras instituições brasileiras, mas de pesquisadores que são os pesquisadores do próprio programa, do projeto, que foram, ao longo desse período, avançando nas suas questões e problematizações. Então, um lugar para consultar o que a gente já fez. Então, essa é uma coisa. A outra que é a questão do Rio e da exotização, etc. Eu acho que é muito importante isso, realmente, porque o Rio ele tem uma visibilidade maior, não só porque é a cidade global brasileira, a cidade símbolo brasileira, aquela coisa toda, mas também por uma questão da ocupação urbana, da topografia, da distribuição social, né, e de ocupação de território, etc., que faz com que esse tipo de conflitividade tenha sido muito mais visível, muito mais mediatizado do que em cidades como São Paulo, que tem uma outra distribuição, né, de ilhas de riqueza, né, ou bolsões de riqueza com mares de pobreza. Né? Quer dizer, o Rio tem essa mescla, principalmente dessa Grande Tijuca para baixo, né, para a Zona Sul, que torna essa visibilidade mais comentável, digamos assim. Agora, o que eu não acho que dá para isolar o Rio, nem fazer do Rio um modelo para analisar outras cidades, nem para analisar São Paulo ou qualquer outra. Tem algumas pessoas que estão querendo fazer um pouco isso com o Nordeste hoje em dia, tentando analisar essa coisa, porque o aumento da violência no Recife, né, em Maceió, essa coisa toda, porque tem muito a ver com o tráfico de drogas, então tem deslocamento, PCC, bom, você sabe disso. Então, eu acho que tudo bem, mas pelo não útil. Né? Quer dizer, acho que assim, a gente tem que evitar. Por isso que eu gosto de pensar a articulação de várias pesquisas. Sabe, assim, eu acho que a gente tem mesmo que fazer essas nossas conexões para estabelecer conversas. Para daí a gente conseguir montando um mapa disso. Né? Porque eu não acho que dê para explicar o Rio, ou fazer do Rio um caso, um modelo que dê para explicar a situação brasileira, por exemplo, como um todo. Até porque o modo da gestão dos ilegalismos do PCC comparado com o que houve no Rio de Janeiro, de uma sofisticação muito diferente do que já aconteceu historicamente no Rio. Então, acho que isso não dá para ser tão imediato. Mas é um risco grande, e é um risco que tanto fora quanto dentro. Se num congresso exterior, eu tenho experimentado isso, num congresso exterior se apresenta uma coisa assim, violência no Rio de Janeiro, está aprovado. O cara nem leu o resumo, já está aprovado. Não, fora que a gente vai, já fala, qualquer coisa é a favela e o controle... Favela, violência, samba, não sei o que, está aprovado. Né? Porque tem uma expectativa de exotismo mesmo, do público estrangeiro com relação a isso. Agora, se começar a fazer um negócio muito... Não, também tem São Paulo, também porque não vai ser aprovado com tanta facilidade. Não tem tanto apelo, né? Assim, turístico, exótico. Né? Então, acho que tem um pouco a sedução. A gente tem que evitar a sedução mais fácil. Porque se a gente pleiteia isso, a gente ganha dinheiro, né? Ganha verba, pesquisa com mais facilidade, né? Do que se a gente não fizer. E dentro do Brasil, a nossa tarefa também é acompanhar para não fazer isso. Né? E a última, que é a questão do inimigo, né? Que você colocou, né? Vai borrando a diferença entre crime, protesto de rua, enfim, os comportamentos. Aí eu acho o seguinte, tem uma coisa que é o seguinte, por isso que a noção de política como guerra é muito interessante. Né? Quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu uso essa noção para falar de relações internacionais. Meu objetivo ali era, a partir dessa entrada, romper com a base da reflexão IRI, que é contratualista. Estado de natureza, estado de sociedade. Para mostrar que, para analisar os conflitos contemporâneos, essa distinção que torna absolutamente evidente que não há separação entre o espaço da paz e o espaço da guerra, que seria o espaço das relações internacionais. Né? Quer dizer, então, há uma conexão que é transfronteiriça, que aborda as fronteiras, etc. Eu fiz uma tese para fazer isso. Em parte, era um acerto de contas com a minha formação em relações internacionais, e uma outra tentativa de avançar até com um pouco de elementos analíticos que eu mesmo sentia falta para estudar o que eu queria, que era narcotráfico. Então, quase tive que tentar fazer um pouco de base analítica para avançar no que me interessava como objeto de pesquisa.
E me parece que essa noção, agora deu para a gente ter acesso, propriamente dito, ao curso que não é o Em Defesa da Sociedade, que a gente já tinha lido, já estava publicado há muito mais tempo, em português já há bastante tempo, mas o A Sociedade Cognitiva, que é de 2 anos antes, né, 3 anos antes, e que o que ele tinha no Brasil publicado sobre isso, que eram os resumos do Colégio Franco, não diz o que o Foucault diz nas duas primeiras aulas do Sociedade Cognitiva, que é mais explícito do que no Sociedade, em Defesa da Sociedade. Porque no Defesa da Sociedade ele fala que temos que inverter o Clausewitz, aquela coisa que a política é a guerra continuada por outros meios, as instituições e tal, não sei o quê. Tudo bem. Naquelas 2 aulas iniciais da Sociedade Cognitiva, ele diz com todas as letras a política é a guerra civil. E ele não, eu não sei por quê. Mas de 1 ano para 3 anos depois, ele tirou o civil. Não sei se ele achou que era, sei lá, ia ser polêmico demais, eu não sei. Mas, se em Defesa da Sociedade ele dá uma cacetada geral na tese hobbesiana, chamar de guerra civil é a cacetada atômica na lógica hobbesiana. Né? Porque guerra civil é o problema do Hobbes. Né? Então, assim, o grande problema do Hobbes é a guerra civil. Então, me parece que essa lógica é a guerra mesmo, e que tudo que vai rompendo com essa ordem na democracia liberal, arregimentada diante de determinados protocolos, etc., vai sendo considerado praticamente atos de guerra. Porque, se a gente exagerar um pouco, forçar um pouco as coisas, você poderia dizer o seguinte, que seriam atos do quê? De lesa pacto, né, digamos, o contrato social em ameaça. Né? Quer dizer, o que vai rompendo com essa lógica é a ameaça constante da reintrodução da guerra civil. É claro que isso faz com que a gente possa, hoje em dia, entender um pouco, talvez seja uma hipótese, mas entender como que todos os atos que escapem dos grandes padrões de gerenciamento das sociedades contemporâneas sejam securitizados, né, como a gente usa. Quer dizer, esse conceito ele pode ser interessante para isso. Porque quando você escapa que securitiza alguma coisa, significa o seguinte, olha, isso daqui ele vai sair dessa gestão regular do direito e vai entrar no direito de guerra. É uma ameaça vital ao Estado e à sociedade. Então, contra ele, você pode declarar guerra. E aí, vale tudo. Vale Guantánamo, vale matar todo mundo, tá? Vale campo de concentração, vale tudo. Certo? Vale a vida nua generalizada, ou pelo menos aplicado seletivamente em algumas populações. Né? A possibilidade da vida. Então, assim, eu acho que por isso que essa noção, quando eu vi ainda mais, me parece cada vez mais pertinente para a gente usar como perspectiva analítica. Né? Porque tudo que escapa dessa lógica é um ato de guerra. É uma possível declaração de guerra. Como o crime é, né? Tradicionalmente. E que agora não é só o crime. Essa categoria de insurgente, ela se generaliza, porque tudo é isso, porque é um ato de guerra. É um ato de guerra contra a ordem. Né? E aí meio que dá uma espécie de quase padronizada em situações que não são padronizáveis. Né? Estabelece uma equivalência. Uma equivalência geral entre resistência iraquiana e protesto de rua, né, quer dizer, começa a ter uma espécie de indissociabilidade entre as coisas, que fazem parte, por exemplo, dessa gestão de segurança, diríamos aí, da ecopolítica, e não mais da política das populações, mas do gerenciamento geral de questões globais. Porque, por exemplo, se a gente vai ver a questão governamental, a palavra de ordem, que é governança. Fiz tive a chance de fazer uma resenha para um dos números recentes da política, de um livro de um canadense que é sobre o conceito de governança. E ele faz uma leitura muito legal, que ele vai buscar na literatura da administração de empresas dos anos 70 e dos anos 80, onde aparece esse conceito de governança, como gestão das empresas, como boa gestão das empresas, uma tentativa de despolitizar qualquer tipo de tensão de relações de poder dentro das empresas, e como isso, na análise dele, transmigrou para a análise pública primeiro, nos estados, e agora, nos últimos 15, 20 anos, migrou para a gestão das questões globais e planetárias também. Então, fala em governança global, é a governança das empresas que procura transformar, segundo ele, né, as práticas de governo em questões técnicas. Então, governança é a tentativa de despolitizar a política.
transforma o político numa gestão técnica de pessoas, de boas práticas, de melhor alcance das metas. Né? Quer dizer, então, isso alcançou a esfera pública doméstica e global. Né? Então, acho que é bem interessante ver que essa reflexão sobre esse termo. Né? Como é que chama? Não lembro. Mas se você... Qual que vocês lembram? Que número que tá? O nome do DNO? Não, DNO, não é? DNO, DNO. DNAUX, não é isso? DNAUX. É um canadense. DNO, né? Não é DNAU. DNAU. Enfim, chama governança. DNU. T mudo no final. Tem um termo. Enfim. O cara podia chamar Gonçalves, né? É verdade. Mas enfim. Mais alguma questão que vocês gostariam de colocar? Eu acho que tem muita coisa para a gente trabalhar. Nossa, demais. Agradeço muito. Eu que agradeço. Estou feliz. Estou saindo. Não, estou saindo muito empolgado. Eu agradeço imensamente. Eu acho que para nós é muito barato.